Olá, tudo bem? A proposta desse novo vídeo é falar sobre a reforma da Previdência e esclarecer sobre os pontos que foram colocados, tudo isto dentro de uma lógica sociológica, uma visão sociológica sobre os fatos que fazem parte do processo da aprovação da reforma da Previdência. E fazemos também algumas abordagens tendo em vista a divisão de grupos prós e contras e suas argumentações em relação aos que defendiam e aos que eram contra a sua aprovação, e nos posicionarmos em relação a tudo que foi feito e também as consequências que a sociedade terá a partir da aprovação. Esse vídeo ele será dividido em duas partes, sendo que essa primeira parte ela está muito mais dentro da lógica teórica, e o vídeo que será produzido posteriormente será uma continuidade. No entanto, nos ateremos muito mais às definições daquilo que serão as novas regras que irão ditar as aposentadorias de agora para frente. Pois bem, a Previdência Social ela é um órgão que faz parte do sistema de seguridade social. Essa seguridade ela foi criada através do artigo 194 da Constituição, visando promover benefícios dos cidadãos brasileiros. Além dela, há outros órgãos que a compõem, como a saúde pública, a assistência social e a própria Previdência Social. Apesar de familiar, essa estrutura ela é desconhecida pela grande maioria da sociedade, que não compreende o que há neste jogo de informações e manipulação, particularmente no que diz respeito às receitas e despesas sobre esta questão. A assistência social ela tem como princípio a descrição de diretrizes básicas que estão contidas na Constituição brasileira, nos artigos 203 e 204, sendo que sua regulamentação está sistematizada pela Lei 8.742 de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, mais conhecida como LOAS, que tem como principal função neste sistema prestar serviço aos indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Este órgão ele desenvolve política social destinada ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, mais precisamente em prol da família, da maternidade, da infância, adolescência, velhice e o amparo às crianças e adolescentes carentes. Há também a promoção da integração ao mercado de trabalho, bem como a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção da integração à vida comunitária. Como vocês podem ver, a assistência social ela é um órgão bastante abrangente, né, e bastante inclusivo,
Nos municípios, esta instituição ela é identificada como a instituição identificada como corresponsável por esses atendimentos são os CRAS, onde faz o cadastramento de pessoas em condições de vulnerabilidade. O CRAS significa Centro de Referência e Assistência Social. As prestações de assistência social, elas são destinadas aos indivíduos sem condições de prover o seu próprio sustento de forma permanente ou provisória, independentemente de contribuição à Seguridade Social. O próximo órgão que faz parte do sistema de Seguridade Social é a Saúde Pública. Este é um órgão que compõe, o sistema de Seguridade Social, que tem como função prevenir doenças, prolongar a vida, promover a saúde, a eficiência física e mental, mediante o esforço organizado da sociedade, através do Estado, abrangendo o saneamento do meio, o controle das infecções, a educação dos indivíduos no que tange à saúde, principalmente de higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e pronto atendimento das doenças e o desenvolvimento de uma estrutura social que assegure a cada indivíduo na sociedade uma maior expectativa de vida. Então, temos aí dois órgãos extremamente importantes dentro desse sistema. A Previdência Social, que é o órgão que mais se destaca, porque ela se relaciona ao usufruto em que o indivíduo, após contribuir tanto tempo, terá para poder conseguir manter-se em condições equilibradas dentro daquilo que ele produziu ao longo da sua vida. Este órgão, que compõe também a Seguridade Social, ele visa prevenir, preparar para o futuro, para situações que podem ocorrer ao longo da vida, e é um seguro através do qual garante às pessoas uma segurança no caso de velhice, acidentes e pensão por morte, invalidez. É importante ressaltar que a manutenção desse sistema é feita através das contribuições de impostos, compra de bens ou prestações de serviços, apostas em jogos legais, nos quais uma parcela é direcionada a esse fim, ou seja, o sistema de Seguridade Social. Sendo assim, podemos afirmar que todos têm direitos na medida da lei, visto que todos contribuem. Ou seja, quando você faz uma aposta em uma loteria, você está contribuindo com a Previdência. Quando você compra, seja qualquer mercadoria, desde uma agulha, vai à padaria, abastece o seu automóvel ou compra uma casa, você está contribuindo também com a Previdência, e isso garante o seu direito, se você estiver numa dessas condições que foram colocadas até então. A reforma da Previdência é um projeto que tramitou no Congresso Nacional por 32 anos. No entanto,
O que está em discussão é a PEC 6/209, projeto de emenda constitucional criado em 2019. Durante todos esses anos, várias mudanças já foram feitas por todos os governos, sem exceção. Apesar de necessária, a grande questão que se coloca atualmente é a falta de transparência quanto aos dados que mostram que a Previdência é deficitária e por isso precisa ser mudada e não propõe nenhum rigor à cobrança de impostos atrasados ou aqueles que recolhem do trabalhador, mas não pagam ao Estado. Afirmam que isto comprometerá definitivamente os direitos que, apesar de deficientes, por falta de vontade política, deixarão de existir. As discussões sobre esse tema promoveu fortes debates de grupos que se diziam contra e grupos que se posicionavam a favor. Então, vamos ver agora alguns dos principais argumentos prós e contras a reforma da Previdência. Em relação ao que eram a favor, pró, um dos argumentos é que a Previdência ela é deficitária. O que quer dizer isso? Isso significa que as despesas elas são maiores que as receitas, portanto, ela tem um saldo negativo. A justificativa para isso é que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado e há uma diminuição do número de contribuintes. Por isso, a conta não fecha. E mostram através de dados que entre os anos de 1940 e 2015, o índice teve um aumento de 30 anos, e as pessoas passaram a viver, a ter uma expectativa de vida que era de 45 anos e meio para 75 anos e meio, segundo os dados do IBGE desta época. Para aqueles que eram contra, eles entendem que a Previdência ela é superavitária, ou seja, as receitas elas são maiores que a despesa. E argumentam que a Previdência ela é um órgão do sistema de seguridade social que recebe dinheiro das contribuições dos impostos arrecadados dos jogos legais, cujos dados demonstram que há superávit. Sobre essa questão também há como argumentar do contrário, tendo em vista que um acha que é deficitária em relação ao índice do aumento da expectativa de vida e o outro que argumenta que o valor recebido ele é maior do que aquilo que é gasto. Mais na frente vamos mostrar por que essa conta não fecha. Na visão de alguns economistas pró-reforma, o déficit ele acontece porque o gasto público com a Previdência hoje é alto e as regras que protegem o pagamento desses benefícios faz com que o teto de gastos sejam grandes e sem esses cortes, teria que ser feitos cortes em outras áreas e o sistema fiscal ele ficaria inviabilizado, ele entraria em falência. Estão querendo dizer que a lei protege o aposentado através do rigor que é estabelecido para o não pagamento, e uma vez que não pode fazer nenhum corte nesse sentido, outras áreas sofreriam as consequências. O governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1996, para aqueles que são contra, ele criou a DRU, Desvinculação das Receitas da União.
Isto é uma lei que permite que o dinheiro arrecadado possa ser redirecionado para outras finalidades, né, senão a Seguridade Social. Antes era apenas 20%. No governo Temer, aprovou-se a desvinculação em até 30%. Aqui está o X da questão, justamente porque a conta não fecha. Porque entre aquilo que é arrecadado, o dinheiro ele não é gasto onde deveria ser gasto, mas pelo contrário, ele sofre um desvio no sentido de ser redirecionado para outras finalidades, senão a Seguridade Social. Voltando àqueles que são a favor, pró, né, segundo a análise do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, o IFI, os gastos com o Regime Geral da Previdência Social, RGPS, consomem atualmente 41% do orçamento do governo federal. Sem uma adequada reforma, nesse momento, os gastos eles consumirão 63% do orçamento e em 2027 poderão estar aumentando, podendo chegar a 70% em 2030, né? Então, de acordo com esses economistas, há uma tendência dentro dessa lógica de funcionamento do sistema, entre aquilo que é colocado e o que é direcionado, né, em que os gastos tendem a aumentar. Os que são contra, eles dizem que há muita corrupção e outro problema que corrói a receita são as renúncias fiscais que o governo faz para grupos econômicos com promessas de investimentos que muitas vezes não acontecem. Ou seja, o governo ele tem feito muitas concessões de impostos a grandes empresas que nem sempre cumprem aquilo que é acordado, né? Por exemplo, diminuição no imposto sobre produtos industriais, o IPI, isenção de impostos para empresas internacionais que chegam no Brasil e prometem um determinado número de empregos e nem sempre se estabelecem em sua totalidade ou não empregam o quanto prometeram. O próximo argumento pró é que o país precisa de fazer essa reforma para viabilizar os investimentos, criar emprego e voltar a crescer. Temos atualmente 124 milhões de desempregados no país e cerca de 38 milhões na informalidade. Esse grupo, eles acreditam que na medida em que houver a reforma, né, que os investimentos eles começarão a surgir e novos empregos irão ser gerados. Os que são contra, eles dizem que o que gera crescimento não é a reforma da Previdência, e sim investimento na economia, diplomacia política, ou seja, o governo precisa se relacionar melhor com outros países, pois isso influencia na economia do país. Quando os 3 setores produtivos estão se movendo, os empregos aparecem. Aí é só fazer o que tem que ser feito, investir no aprimoramento da produção, capacitação profissional e políticas mais justas para a sociedade. Reformas como esta, elas têm sido feitas em outros países e têm resultados desastrosos, como é o caso do Chile, né, que tem passado por uma crise muito grande, inclusive pessoas que atravessaram todo esse processo de transição em que hoje, após 20, 30 anos da reforma, elas não recebem o suficiente. Há muitos casos, um aumento considerável de suicídio
tendo em vista a capacidade de subsistência com o salário da aposentadoria. Então, é um dado bastante importante a ser considerado, né, tendo em vista que precisamos pensar lá na frente. A Procuradoria-Geral da República, ela estudou e classificou que 32.224 empresas são as que mais devem à Previdência e constatou que apenas 18% foram extintas. A grande maioria, ou seja, 82%, ainda são ativas. Na lista das empresas devedoras, só para citar, há gigantes como o Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Marfrig, IG, JBS, né, que são donos da marca Friboi, a Swift e Vale do Rio Doce. Essas empresas, elas juntas, elas somam 426,7 bilhões de reais de dívidas à Previdência. O valor é 3 vezes maior ao indicado na auditoria de 2016. Ou seja, o levantamento estava equivocado, né, e mostra que somente essas empresas que devem o Brasil em contas ativas, né, e que estão ainda funcionando, seriam capazes de sanar o déficit que existe hoje. Uma pergunta muito recorrente é: por que não se fez essa reforma antes? A resposta é a seguinte: o país, ele passou desde a redemocratização por grandes oscilações políticas e econômicas, mas uma coisa sempre foi constante: a dominação do PMDB como o maior partido no país. Somente no ano de 1989, esse partido governava 23 estados. Com o passar do tempo, esse número foi diminuindo, mas sempre foi o partido com o maior número de parlamentares e executivos em todas as instâncias do país, com vereadores e prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais e senadores. Sem nos esquecer que teve 2 presidentes, mas nenhum deles foi eleito pelo voto direto. No entanto, durante esse tempo era impossível governar sem o apoio do PMDB, que ditava as regras para todos os que quisessem o seu apoio. Com o passar do tempo, o nível de corrupção ele cresceu tanto que se espalhou por todos os partidos, alguns mais, outros menos. Mas o fato é que o PMDB, que inicialmente carregava o mérito de ser o responsável por tirar o país da ditadura, que oprimia os mais pobres, não quis dividir o bolo e aumentou a desigualdade e tornou-se centro-direita com vertentes políticas conservadoras e elitistas, junto com outros partidos de orientações políticas semelhantes ou mais radicais. Esses sempre foram maioria no Congresso Nacional, mas nunca quiseram fazer uma reforma da Previdência em prol da maioria menos favorecida. Como o PSDB e o PT, respectivamente, entraram no jogo político e de seus aliados para chegar ao poder, nunca fizeram tanta questão de eleger um presidente, desde que continuassem a dar as cartas. Sendo assim, permitiram que ambos, PSDB e PT,
governassem o país por 22 anos. Inicialmente, com bandeiras progressistas, a disputa ideológica entre conservadores de direita e progressistas de esquerda nunca se permitiu que se fizesse uma reforma da Previdência mais justa no sentido de beneficiar os mais pobres. E sempre que o tema era levantado, nunca houve força política para garantir que fosse diferente. Durante esses governos progressistas, a prática na política econômica sempre foi liberal, mesclado de social-democracia, visto que quem ditava as regras era a direita, comandada pelo PMDB, que sempre foi maioria. Mas, no entanto, a disputa de forças era menos desigual. Nas últimas eleições, a força política da direita se ampliou. E eles possuem atualmente cerca de 400 parlamentares no Congresso brasileiro, de matizes que vão do centro-direita à extrema-direita, cujo espectro atual é liderado pelo presidente da República, que é de extrema-direita, que decidiu fazer a reforma, visto que a situação nunca foi tão favorável assim, pois a oposição possui apenas 113 parlamentares para brigar por pautas progressistas. Contudo, apesar do resultado, o prejuízo poderia ter sido maior se não houvesse oposição. Por fim, apesar de compreender que é necessária uma reforma da Previdência, o debate sobre as empresas cujo montante sanaria toda a dívida já existente não teve grande ressonância na sociedade, até porque os maiores meios de comunicação, em sua maioria, defenderam esta reforma. Ademais, a forma como foi feita penaliza muito mais os pobres que os demais privilegiados da sociedade, que proporcionalmente pagam mais impostos que os ricos. 81% da população que trabalha a vida toda e sofre com salários baixos, com desempregos, mal atendimentos nos serviços públicos, terão que trabalhar mais e irão ver o sistema de seguridade social público sendo privatizado. Isto já é uma realidade Brasil afora. A aprovação desta reforma tornará os serviços públicos cada vez mais desvalorizados, precários e insignificantes até justificar a sua extinção. Com isso, ganham os donos do capital, que poderão expandir suas empresas e alimentar um sistema que é bom para poucos, onde a desigualdade aumenta dia após dia em todos os continentes. Mas, inversamente, o número de pessoas mais ricas diminui. Sendo assim, no futuro, só poderá ter acesso a esses serviços quem puder pagar por uma previdência particular. Consequentemente, a desigualdade irá aumentar. No próximo vídeo estarei apresentando como ficaram as regras que irão vigorar a partir da reforma. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.